Eu acho que a grande virtude dele foi anímica, acima de tudo. Ele fez uma coisa que, assim, foi tirar as amarras do time. O jogo posicional. Acho que o Tite nem era tão posicional assim. A questão toda é que o time do Tite, ele era um time, assim, com medo de arriscar, sabe? E eu acho que o time tentou passar. Vou pra cima, vou arriscar o drible, vou arriscar um passe vertical, se perder a bola, não tem problema, eu vou tentar recuperar essa bola com muita intensidade ali atrás. Mas eu não vou deixar de arriscar. O Tite, ele passava uma imagem de muita timidez, assim, não podemos correr o risco de perder essa bola de jeito nenhum. Era porque o Felipe Luiz foi um cara que jogou recentemente no Flamengo e era um cara muito passado, bem quisto. Não foi? Sim. E sempre foi um cara muito bem quisto, é um dos líderes do elenco e eu acho que os caras vão correr por ele. Bola, mas meio que falou o Mano e o Flamengo tá vivo em tudo. O Flamengo voltou a sonhar com o título brasileiro. Mas... Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera. Nesse vídeo vamos acompanhar a imprensa, né, repercutindo ali as diferenças entre aquele time horrível do técnico Tite e também agora, né, esse time do Flamengo do técnico Felipe Luiz. Sem contar também as oscilações de humor, né, ali da torcida. Ganhou um jogo, é o melhor treinador. Perdeu um jogo, já não presta. Então tudo isso nós vamos acompanhar aqui, né, a imprensa falando sobre essa situação. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Vou deixar os créditos aqui pro canal Futeboteco e também pro Arena SBT, beleza? Agora bora lá, vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre essas comparações e também sobre o nosso Flamengo. Roda aí, produção! Acho que o Flamengo tem problemas internos. Eu acho que a gestão esportiva do Flamengo é uma gestão equivocada e ela vai na contramão de um clube que profissionalizou sua administração econômica e deixou na mão de amador o futebol. E aí tem um monte de consequência nisso. Sobre a incapacidade da diretoria do Flamengo, que eu absolutamente concordo. Também. Mas assim, a gente se pegou diante dessa decisão de trazer o Felipe Luiz como técnico. A gente até fez um vídeo esses dias numa live comentando sobre isso. E diferente do que eu tava vendo, eu não vi a sua opinião antes, mas diferente do que eu tava vendo por aí, comentaristas falarem que estavam muito preocupados e tal, até pelo histórico da diretoria do Flamengo de errar bastante e tudo mais, de meter os pés pelas mãos e de ter trazido muitos técnicos só nesse período de Abel Ferreira no Palmeiras e que não deram certo e tudo mais, muita gente. Eu falei, cara, eu acho que é uma aposta interessante, pô, é um movimento que a gente vê acontecer, se acompanha bastante futebol sul-americano. A Argentina faz muito isso, né? Esse cara que é um jogador identificado com o clube, que tem um preparo intelectual diferente e que de repente tá ali, cara, treinando o time sem ter que passar por grandes... Igual o Rogério passou mais ou menos por isso, mas o Alex teve que treinar o Avaí, a base do São Paulo, e para se um dia chegar... Aqui a gente tem meio que essa cultura de o cara tem que ganhar, passar por um monte de coisa pra chegar. Mas na Argentina não é necessariamente assim. Eu falei, cara, o Felipe Luiz é um cara diferente, eu acho que é... E aí, beleza. Isso ao contrário do que eu tava vendo. Aí, faz um jogo, já muda completamente. Não, porque não sei o quê, esse cara vai destruir, que é o novo Jorge Jesus, é o melhor jogo. Aí, cara. É o melhor jogo desde o Flamengo em 2019. Como que a gente transforma a imprensa em menos imediatista? Isso, né? Muito difícil. Eu sofro muitas críticas, muitos ataques nas redes, porque eu costumo, assim, não supervalorizar nem a derrota, nem a vitória. Uhum. Assim, quando perde, não é o fim do mundo, e quando ganha, não significa que é o campeão do planeta. Tudo tem o porém. Aí alguns falam assim, sempre tem um mais, né, Eugênio? Sempre tem um mais. É claro, qualquer coisa tem um mais. Tudo tem o seu porém. E é importante a gente... É claro que às vezes o cara fica assim, poxa, mas eu tô tão empolgado, eu tô tão feliz, eu tô comemorando, e você vem aqui para dizer que não é bem assim. Cara, desculpa, mas o meu papel é esse.
Eu não tô ali para ficar jogando validando confete, a tua... nem jogando confete, nem enterrando ninguém. Porque às vezes quando vem uma derrota, no dia seguinte, vem aquela frase assim, vexame, vergonha. Eu falei, peraí, tem outro time do outro lado. Calma aí, vamos entender o que está acontecendo. Eu procuro sempre, assim, ponderar. Nem tudo não é maravilhoso, nem tudo é um fracasso completo. Vamos tentar entender o porquê das coisas. Eu acho que a grande questão é essa. O porquê das coisas. O Felipe Luiz era um projeto do Flamengo. Né? Ainda enquanto jogador, ele já dava sinais claros, atuou como comentarista, se destacou como comentarista, fazendo leitura tática, capacidade de comunicação, experiência, futebol internacional. Ali, antes de terminar a carreira de jogador, já se vislumbrava que havia um futuro técnico. E o Flamengo abraça esse projeto. O Flamengo traz o Felipe para trabalhar na sua categoria de base. Então, era óbvio que em algum momento ele chegaria ao time principal. Esse era o projeto. Ele recentemente conquistou, né, a vitória sobre o Olympiacos, naquele torneio intercontinental de sub-20, e ele ficou bem na fita. O que eu acho é que precisaria um pouco mais de tempo para chegar num ponto mais próximo da maturidade necessária para enfrentar a pressão que é o Flamengo. É claro que enquanto jogador ele já conhece a pressão que é o Flamengo. Só que enquanto jogador ele divide a responsabilidade com outros tantos e com o técnico que está acima dele. Aqui não, na função de técnico ele responde pelo time como um todo. Ele conseguiu fazer um jogo inicial que deixou uma boa impressão. Eu fiz os meus poréns também hoje no programa da manhã e já estou recebendo muita pancada por aí. Quais? Eu acho que a grande virtude dele foi anímica, acima de tudo. Ele fez uma coisa que, assim, foi tirar as amarras do time. O jogo posicional. Acho que o Tite nem era tão posicional assim. A questão toda é que o time do Tite, ele era um time, assim, com medo de arriscar. Quer dizer, eu cheguei numa determinada situação do jogo, que tem uma marcação na minha frente, eu vou girar e tocar a bola para o lado ou para trás, ao invés de tentar passar. Sabe? E eu acho que o time ontem tentou passar. Vou para cima, vou arriscar o drible, vou arriscar um passe vertical. Se perder a bola, não tem problema, eu vou tentar recuperar essa bola com muita intensidade ali atrás. Mas eu não vou deixar de arriscar. O Tite, ele passava uma imagem de muita timidez, assim, não podemos correr o risco de perder essa bola de jeito nenhum. Então, isso não é só o Tite, tá? Isso é um movimento que tem acontecido no futebol nos últimos anos. Os jogadores perderam muito o ímpeto que eu cresci vendo. O ímpeto drible? De driblar, de ir pra cima. Todos, eu acredito que o abraço seja sincero, porque o Felipe Luiz foi um cara que jogou recentemente no Flamengo e era um cara muito passado, bem quisto. Não foi? Sim. Parou e sempre foi um cara muito bem quisto. É um dos líderes do elenco e eu acho que os caras vão correr por ele. E a partida contra o Corinthians demonstrou que não estavam correndo tanto assim pelo Tite. Aí vão falar, quiseram derrubar o Tite? Derrubar é um termo muito forte, mas possivelmente corriam para não chegar. Se vocês verem aí, creio que todos aí tenham assistido a partida do Corinthians e Flamengo, jogando o primeiro jogo no Rio de Janeiro, o primeiro tempo do Flamengo foi avassalador. Se não fosse o Hugo Souza, o Corinthians poderia ter tomado uns 3 ou 4. Mesmo tem gente aí que fala, mas o Hugo falhou no gol. Pra mim não falhou. O goleiro tem aquela postura mesmo de tentar adivinhar se vai cruzar. E muitas vezes aí ele é surpreendido quando pega no contrapé. Mas pra mim o Felipe Luiz aí é um cara bem quisto pelo elenco e tá abraçado sim pelo time do Flamengo. A gente não tá com o lance aqui, que o Mano fez a referência, e até uma maldade com você que tá em casa. Mas vamos fazer uma votação. Falhou no gol ou não falhou o Hugo no gol do Flamengo? O gol do Alexandre. Você lembra do gol? Sim. O goleiro tem a obrigação de fechar, então eu acredito que falhou. Falhou? Tem que fechar, falhou. Falhou? O goleiro do nível dele podia defender essa bola, mas é meio que falou o Mano e o Flamengo tá vivo em tudo. O Flamengo voltou a sonhar com o título brasileiro. Mas eu tenho a impressão de que era uma bola defensável, vai. E aí, galera, o que vocês acham? O Flamengo voltou a sonhar realmente com o Campeonato Brasileiro e também está sonhando com o título da Copa do Brasil agora, com esses ajustes, né, e com essas mudanças no time do Flamengo, com a chegada do Felipe Luiz que fez 2 jogos rapidamente ali, venceu o time do Corinthians pela Copa do Brasil, o primeiro jogo da semifinal, e depois, né, saiu para jogar
lá na Arena Fonte Nova contra o time do Bahia e venceu também o time do Rogério Ceni jogando fora de casa. Teve a data FIFA e agora, né, vamos para o segundo confronto da semifinal, que será novamente Flamengo e Corinthians, né? O Felipe Luiz, que nesse período ali fez alguns testes, trazendo o Gabigol de volta pro time, né? E também mudando ali alguns jogadores, colocando nas suas posições originais, como por exemplo o Léo Ortiz, voltando a ser zagueiro. E aí, galera, dá pra sonhar com o título do Campeonato Brasileiro? E outra, na Copa do Brasil, na sua opinião, Flamengo vai ser o favorito? É o favorito a avançar à final, mesmo jogando em São Paulo? Lembrando que o Anderson Daronco, né, será o árbitro da partida. Rafael Claus apita Flamengo e Fluminense na próxima quinta-feira. E Anderson Daronco apitará o jogo, né, da volta da semifinal contra o time do Corinthians. Coloca aqui embaixo nos comentários se você acredita que o Flamengo voltou de vez aí, né, novamente pra briga, né, das competições. Sobre a questão do técnico Tite, galera, pelo amor, sou do time, né, do técnico Tite, galera, não dá nem pra comparar, né, a verdade é essa, era um freio de mão puxado. Felipe Luiz agora, ó, soltou o freio de mão e o time começou a andar, começou a jogar bola. Mas é tudo muito cedo, pezinho no chão, tranquilidade, vamos aguardar pra ver, né, nos próximos confrontos como é que vai ficar esse Flamengo, agora que ele teve tempo pra trabalhar e preparar esse time aí pros confrontos de reta final de Brasileiro e de Copa do Brasil. Vou deixar aqui os créditos pro canal Futeboteco e também pro Arena SBT. Vou pedir pra você que ainda não é inscrito pra se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e ó, deixar o seu like que ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. É só pedrada, é um vídeo bom atrás do outro e daqui a pouco eu trago mais um pra vocês aqui. Porque afinal de contas isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!